A briga envolvendo duas das maiores empresas no seu setor parece já ter escolhido a empresa perdedora. A Embraer, que é a empresa referência a nível global na produção de aviões comerciais, parece estar levando a pior nessa briga que eles vêm arrumando com a Boeing. A acusação da Embraer é que a Boeing vem promovendo um abuso do seu poderio econômico e até mesmo uma concorrência desleal. Quando a gente pega as ações da Embraer no longo prazo, a gente ainda vê uma valorização até que expressiva, mas no curto prazo as ações vêm sofrendo bastante diante de resultados que não agradam o mercado e até mesmo diante dessa briga com a gigante americana. Por isso que nesse vídeo nós vamos entender o contexto atual sobre essa companhia e se de fato é apenas uma fase ruim momentânea ou se a briga é muito mais perigosa do que de fato vem sendo demonstrado. Então assista esse vídeo até o final. Eu sou Gabriel Bassotto, sou especialista em renda variável e analista-chefe de ações pelo Simpla Club. E se você gostar desse conteúdo, considere se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, assim que você pode me ajudar a crescer e distribuir esse material para mais pessoas. Para entender um pouquinho o contexto atual, é importante voltar alguns anos, sabendo que lá ao final de 2017, a Boeing ofereceu 4,2 bilhões de dólares para a compra de 80% da parte comercial da Embraer. A negociação chegou até a avançar, muitos consideravam que ia sim dar certo, mas em 2020, principalmente diante de um mercado bem pressionado por causa da pandemia e até mesmo de alguns acidentes em pouco tempo que aconteceu com algumas aeronaves da Boeing, essa negociação esfriou e no final das contas as duas empresas começaram a trocar farpas umas com as outras. Só que é aqui que pode estar o grande X da questão. Porque pelo esse acordo não ter sido concluído, a Embraer já começa a ventilar hipóteses de que a Boeing está fazendo algumas retaliações. E nesse caso, a Boeing aproveita do seu grande poderio financeiro. Só para a gente ter uma ideia, a empresa tem um faturamento de mais de 500 bilhões de reais anualmente, o que corresponderia a quase 1/3 de todo o PIB industrial brasileiro. Então aqui a gente já pode entender o tamanho que a empresa americana possui no mercado. E sabendo que a aquisição da Embraer não foi positiva, não foi concluída, a Boeing agora começa a jogar um outro jogo, talvez muito mais perigoso para a Embraer. Porque sabendo que ela não conseguiu comprar a companhia brasileira, ela começa agora a rodear a empresa a tal ponto a esvaziar a sua operação. E a acusação da Embraer é que a Boeing vem promovendo diversas contratações de funcionários que antes faziam parte do seu corpo colaborativo, justamente para roubar a tecnologia que a Embraer conseguiu desenvolver e levar ao território americano. E de fato, até mesmo a Boeing mostra que ela fez contratações de peso aqui no mercado brasileiro. Se a gente pega desde o ano passado, foram mais de 200 pessoas contratadas, sendo que 100 dessas pessoas trabalhavam na Embraer. E o foco da companhia americana é muito claro: contratar uma equipe de engenheiros sênior, pessoas que têm muita experiência acumulada no mercado e que de preferência sejam pessoas que já têm mais conhecimento de projetos, de segredos industriais e assim que têm informações privilegiadas dentro da Embraer. Isso porque a Embraer sabe que não tem capacidade de competir com os mesmos salários que a empresa americana pode pagar. Então por isso a Boeing vem cercando a Embraer de diversas formas e vem pegando pessoas que fizeram parte da construção das aeronaves e dos segredos ali industriais que a Embraer tem. Então, nesse caso, a Boeing está aos poucos esvaziando toda aquela capacidade intelectual que a companhia possui. Principalmente porque quem trabalha aqui nesse mercado sabe muito bem o quanto é difícil de você achar especialistas naquele assunto. Se a gente considerar, por exemplo, que hoje no Brasil a Embraer tem cerca de 3,5 mil engenheiros, é um valor muito pequeno em relação ao tamanho dessa indústria. E até mais, a gente considera que São José dos Campos é a cidade polo, a cidade matriz aqui da indústria aeroespacial do Brasil. E sabendo que muitos desses engenheiros que são formados pelo ITA, grande parte das mesas, já vão direto trabalhar para a Boeing, não vai conseguir existir uma renovação da Embraer. Ou seja, a Embraer está perdendo seus próprios funcionários, mas também está sendo atacada na sua fonte principal de formação de engenheiros. E não vai existir capacidade, mão de obra especializada para que depois ela continue tocando seus projetos no mesmo alto nível que antes já vinha sendo feito. A gente pode levar alguns desses problemas que a empresa vem enfrentando para seus resultados operacionais. Inclusive, recentemente a empresa acabou de divulgar o seu primeiro trimestre de 2023, onde mais uma vez, acaba sendo até uma dinâmica que se repete muitas vezes nos últimos anos, mas mais uma vez a empresa divulgando prejuízo, o que acaba sendo bem preocupante. No último trimestre, por exemplo, a empresa divulgou um prejuízo líquido na ordem de 466 milhões de reais. Até mesmo maior do que o prejuízo que ela teve no mesmo período do ano anterior, quando ela divulgou um prejuízo ao redor de 412 milhões. Acontece que, por mais que seja um
prejuízos, a gente nem precisaria ficar muito preso aqui à óptica do lucro líquido. Afinal de contas, por ser uma empresa muito dolarizada, também existem muitos efeitos cambiais, efeitos não caixa, que pode atrapalhar na visualização desse indicador. Então, nesse caso, a gente poderia até um passo atrás e agora analisar o seu EBITDA. Afinal de contas, a gente tem que ter interesse em analisar a sua operação. Só que nesse caso, o problema continua. Afinal de contas, no primeiro trimestre, a empresa também divulgou um EBITDA negativo em mais de 50 milhões de reais. Também uma alta em relação ao mesmo período do ano anterior. Consequentemente, a gente vê agora que a margem EBITDA da empresa é negativa, o que mostra que a empresa tem muitas dificuldades na sua operação. E agora, considerando essa briga com a Boeing, talvez a gente pode esperar que essa margem EBITDA venha ficar ainda pior. Afinal de contas, para segurar os talentos da companhia, a empresa vai ser obrigada a fazer reajuste de salário, o que já vem fazendo. Inclusive, várias reportagens já mostram que até mesmo naqueles cargos que a Boeing não estava contratando, os salários já aumentaram, justamente com o objetivo de reter talentos, evitando problemas futuros. Nesse caso, as despesas operacionais vão inchar e se os resultados não acompanharem o mesmo resultado, no mesmo sentido, vai existir uma pressão na margem de lucro da companhia. Contudo, esse não é o único problema que a empresa enfrenta. Afinal, o seu modelo de negócios é bem mais arriscado do que a média, principalmente porque é um mercado, querendo ou não, muito arriscado. A empresa, no caso aqui a Embraer, ela é até mais focada em aviões comerciais, então acaba que existe uma dependência de demanda de voos domésticos no Brasil, por exemplo. Então, se a Azul, se a Gol, até mesmo a Latam não passa por um bom momento, acaba que a demanda por aeronaves também não vai ser muito atraente. Então, existe também sempre um efeito rebote de quando a economia está mal, quando a procura por voos, a demanda nos aeroportos, o fluxo de passageiros nos aeroportos está menor, isso também acaba refletindo, mesmo que não no curto prazo, mas no médio e longo prazo, acaba também refletindo em uma demanda menor para a Embraer. E muitas das vezes, quando chegam demandas muito grandes, a empresa também não consegue ter uma escala muito grande. Cada projeto de avião acaba sendo único, como foi, por exemplo, a última demanda que ela conseguiu fechar com Portugal para fazer a venda de aviões à OTAN. Nesse caso, a OTAN fez várias exigências que a Embraer vai ter que adaptar os seus aviões para essa venda. Então, nesse caso, não existe um processo escalável. Então, é muito difícil a empresa crescer cada vez mais e diluir sua base de custos. Porque toda vez ela tem que colocar alguma peça a mais, fazer alguma tecnologia diferenciada, que sempre requer da companhia muitos investimentos. Então, nesse caso, a gente vê que é uma empresa muito intensiva em capital, que muitas das vezes não existe uma lucratividade muito boa quando o mercado está muito decadente. Afinal de contas, ela precisa talvez vender suas aeronaves a um preço mais barato para incentivar que Latam, Gol e Azul façam a compra das suas aeronaves. Além do mais, merece destaque que a construção de uma aeronave demanda muito tempo. Então, o fluxo de caixa da empresa é muito prejudicado. Então, às vezes, ela vai ter que injetar muito dinheiro para a construção daquela demanda que ela tem que atender, mas não necessariamente ela vai receber todo aquele valor no curto prazo. Então, o fluxo de caixa acaba sendo muito descasado também. E quando a gente leva isso agora para as finanças da empresa, a gente pode perceber que, nos últimos anos, o endividamento da companhia é muito alto. E, diante de tantos problemas operacionais que a empresa tem, ela tem um ROI muito baixo. Então, olha só que curioso, mesmo ela tendo fechado uma demanda muito grande de aviões para a OTAN, poderia significar uma renovação, uma demanda muito aquecida para os próximos anos, a empresa, as ações da companhia caíram naquele dia, porque ela sabe que no curto prazo, talvez a rentabilidade da operação que ela tem não vai compensar aquele fluxo de caixa atrasado. Olha só, ela provavelmente vai ter que pegar um pouquinho mais de financiamento para conseguir iniciar a produção em larga escala dos aviões para a OTAN. Só que nesse caso ela não tem a rentabilidade naquele atual momento. Então nesse caso ela tem que se endividar, aumentar o seu custo de capital e só depois que ela vai receber alguma coisa em troca. E quando receber algo em troca, a sua rentabilidade às vezes não compensa aquele custo de capital maior que ela teve que pegar. Então de todos os lados a gente vê que o contexto para a Embraer é de uma empresa altamente arriscada, seus fundamentos nem sempre são muito bons, é uma empresa que passa por muita volatilidade, depende, os ciclos que ela passa são longos, afinal de contas, entre o pedido, entre a demanda, até a entrega do avião e o recebimento da aeronave, demanda muito tempo. Então, de diversas formas, a gente percebe que é uma companhia muito arriscada e que agora, ainda depois disso tudo, enfrenta essa briga com a Boeing, perdendo alguns dos seus maiores talentos. Então, nesse caso, se você considera investir nas ações da Embraer, tome muito cuidado, porque essa de fato tem um perfil muito mais arriscado. E considerando que hoje no mercado existem outras empresas com potencial de valorização muito bom, mas com risco menor do que a Embraer possui, talvez não seja a alocação mais inteligente possível. Então, muito cuidado ao apenas comprar aquelas ações que caíram, porque muitas das vezes elas podem não voltar tão cedo mais. Chegamos aqui ao final desse vídeo, espero que você tenha gostado do conteúdo e que, em caso positivo, você considere se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo,
porque assim você pode me ajudar a crescer e distribuir esse material para mais pessoas. Eu espero você lá no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais.